Pronto. Olá, pessoal, tudo bom? Como tivemos um probleminha aí para gravar a aula presencial, eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar todo mundo, né? Eu acho que é muito importante a gente ter todo o conteúdo gravado na plataforma, então vou fazer um vídeo mais ou menos explicando o que foi explicado ontem na parte do curso, tá? Dúvidas, como sempre, só perguntar com relação à plataforma, atividades e tudo mais, tá bom? Então vou regravar mais ou menos o que foi dito ontem, vamos ver se eu consigo relembrar tudo o que foi dito e depois a gente segue com o curso nos demais vídeos, tá ok? Então essa é a aula 1, né? A ideia dessa aula é apresentar o computador para aqueles que têm pouca vivência com computador, tem algumas dúvidas ainda com relação à nomenclatura. Eu vou sempre cobrar de vocês que vocês utilizem as nomenclaturas corretas para os periféricos, para o computador, para as peças, tá? Para os conectores, porque é muito importante isso na manutenção. No momento que você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, um conector não está funcionando corretamente e você precisa de um auxílio na internet, né, para descobrir o que pode ser o problema, né? A gente nunca sabe tudo, né? Nem o Google muitas vezes também não sabe. Mas é importante a gente saber corretamente o que cada coisa no computador faz, o nome de cada conector, de cada placa. Se você precisar pesquisar uma ajuda na internet, você saber por onde começar, certo? Então eu vou sempre cobrar de vocês a nomenclatura correta das peças, dos conectores e dos periféricos, tá ok? E a gente vai começar falando exatamente disso agora, tá? Este aqui é um computador pessoal, né? A gente chama de PC ou de desktop, tá? PC porque é o personal computer, né? Muitas palavras vão ser em inglês e isso não é um problema, tá ok? Qual a diferença básica de um PC para um notebook, um servidor ou até mesmo um celular? Gente, eu digo para vocês que nenhuma, tá? A grande diferença entre eles é a aplicação que você vai utilizar ele, para o qual você vai utilizar ele, tá? Todos eles têm exatamente a mesma estrutura, então todos eles vão ter placa-mãe, processador, memória RAM, um sistema de armazenamento, seja flash ou seja HD, não importa, né? São tudo nomes complicados, mas a gente vai ver tudo isso nas próximas aulas, tá ok? Todos eles possuem um dispositivo de entrada, seja mouse, seja teclado, tem um dispositivo de saída, seja uma impressora ou um monitor. Então, eles são exatamente iguais. A diferença é que, por exemplo, o PC ele foi desenvolvido para ser trabalhado em bancada, em uma mesa, em uma estação parada, certo? Então ele foi projetado para ficar aqui quietinho com a gente. O notebook, ele foi projetado para ser um dispositivo móvel, né? Um computador móvel. Então ele vai ter integrado nele já teclado e mouse, né? O mouse pode ser considerado touchpad. Ele já vai ter um monitor, ele vai ter uma central de energia própria, que é a bateria, para manter ele funcionando mesmo longe da tomada. O servidor, ele já foi projetado para, além de ser estacionário, né, que é uma máquina que fica parada, é uma máquina estacionária, ele também já foi projetado para grande processamento de informações, né, processamento de dados, aliás, para gerar informação, né. Então ele vai ter provavelmente um processador muito mais potente, ou até mais de um processador no mesmo na mesma configuração, né, no mesmo setup que a gente fala, vai ter mais provavelmente uma memória mais potente ou com uma capacidade maior, vai ter provavelmente uma capacidade de armazenamento maior, né? Um PC ele não aguenta que muitos outros computadores se conectem nele ao mesmo tempo. O servidor já consegue. Ele provavelmente vai ter uma velocidade de rede maior. Ele vai ser bem mais potente do que uma máquina estacionária, né? O famoso PC, tá ok? Mas isso é só por causa da aplicação, né? Como eu disse, você entendendo como esse cara aqui funciona, fica muito fácil você entender como todos os outros funcionam, né? Mesmo o celular, os smartphones de hoje em dia trabalham com memória RAM, com CPU, com GPU, com armazenamento, né? Você escolhe o celular porque ele tem tanto de processamento, ele tem tanto de memória RAM, ele tem tanto de armazenamento ROM, né? Que é a memória fixa onde ficam as informações. Então, ele é da mesma forma. O Android e o iOS são
sistemas operacionais, assim como Windows, Linux e tudo mais, tá? Algo que foi perguntado na aula online é, vamos focar em Windows e em PC, tá? O curso ele é um pouquinho curto, né? Apesar de ser 40 horas, para a gama de coisas que a gente pode falar sobre o computador é um tempo muito curto, então eu vou focar naquilo que grande maioria das pessoas utilizam, que é o PC ou o notebook. O que falar para PC serve para notebook. Eu vou mostrar daqui a pouco o computador e o notebook e vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Muda tamanho e funcionalidades, mas é a mesma coisa. Tá ok? Bom, então esse cara aqui é o PC. Tá? Essa parte do PC, vou virar aqui para a gente conseguir ver melhor. Pronto. Essa parte do PC, gente. Opa, para cá, tá invertido. Essa parte do PC se chama torre, tá ok? Não é CPU. Tem muita gente que fala, eu vou pegar minha CPU e levar para você, quando vem pedir para eu ajudar numa manutenção. Gente, isso não é CPU. CPU em português, traduzindo, é central, unidade de processamento central, certo? Unidade de processamento central é o processador. Então, CPU a gente usa para o processador. Esse cara aqui é a torre, né? Até em inglês, se vocês forem procurar para trocar, né? Porque é possível você trocar esse gabinete aqui, né? Que também pode ser chamado de gabinete, né? Para você trocar esse, você vai procurar como tower, tá? Que é torre em inglês. Então, o nome disso aqui é torre, tá ok? Na parte frontal da torre, né, eu tenho o botão de power. Em algumas torres tem até um botão de reset. O reset é o power, você vai desligar ele totalmente. O reset é só para reiniciar ele do zero, tá ok? E algumas conexões frontais. Esse caso aqui ele tem CD-ROM, ele tem leitor de cartão, tem duas portinhas USB e o conector de áudio, tá certo? Poxa, professor, mas está falando de umas coisas muito básicas. Gente, o curso é básico, tá? Mas fiquem atentos porque dentro do básico tem algumas coisas que provavelmente você desconheça, tá? Então, mesmo assim, fica ligadão aqui, tá ok? Na parte frontal também, geralmente tem uma luz indicativa de que ele está ligado. E às vezes até uma segunda luz indicativa de atividade do HD. Tem muita gente que acha que é de processamento. Não é. A segunda luz que fica piscando, na maioria dos gabinetes e até em alguns notebooks, é de uso do HD. Se você está com o micro ligado, não tem nada funcionando e o HD não está em atividade, ele vai ficar com a luz apagada, certo? Então isso é um indicativo legal porque muita gente usa HD e não SSD. Vamos falar sobre eles, a diferença mais para frente. E o HD ele tem um problema de lentidão, tá? Nos computadores mais atuais, eu te digo que é a peça mais lenta do computador é o HD. E o indicativo de que a máquina está com muita lentidão é a segunda luz, que é do HD, aquela que pisca, ela não parar apagada, né? Ela fica acesa quase o tempo todo, quer dizer, o HD está sobrecarregado, tá? Novamente, aquela segunda luz que fica piscando não é luz de processamento. Aquela luz é luz do HD. O HD está trabalhando, certo? O processador está trabalhando só pelo fato da luz do power estar ligada. Pronto, já é um indicativo de que ele está ligado. Creio eu que nesse computador essa seja a luz do HD, até porque em cima tem um símbolo de... parece uma latinha, né? Ele é um cilindro, né? A luz que indica o HD. Na verdade, esse é um símbolo mais ou menos universal na área da informática para dados, tá? Então, quando você vai trabalhar com banco de dados ou com HDs, geralmente esse símbolo em forma de cilindro. Eu acho que não dá para ver aí no vídeo, mas caso alguém tenha algum computador aí, pode dar uma checada, tá ok? Depois se eu achar na internet, eu mando para vocês esse símbolo aqui. E provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui, a luz do power deve ficar atrás do botão aqui, ó. Ele tá com cara de ser um botão de LED aqui, ó. Uma parte de iluminação. Provavelmente é assim. Bom, passando então para o resto do gabinete. Esse é um gabinete de marca, né? É da marca Positivo. Não é uma das melhores no mercado, mas ela tem o lado interessante dela ser nacional, tá?
Então a gente vai ver algumas coisas que a gente não vê num gabinete montado, tá certo? O gabinete montado costuma ter alguns problemas diferentes desse cara aqui, tá? Já vou explicar isso também. Bom, eu já abri a lateral, eu tirei a tampa lateral, geralmente ela é presa por parafusos na parte traseira, eu já soltei ela, ainda tem aqui na segunda lateral. Essa lateral aqui a gente costuma abrir apenas para organização dos cabos, tá? Raramente a gente vai precisar abrir essa parte na parte quando a gente for fazer uma manutenção. E aqui eu já tenho o computador aberto, tá certo? Já vou falar sobre ele também. Eu vou pular, na verdade, para a parte de trás, tá? Aqui na parte de trás nós temos a fonte do computador. Na aula de elétrica a gente vai entender como esse cara aqui funciona, tá certo? Aqui vai a conexão da tomada. Algumas fontes inferiores, fontes potentes, não tem esse tipo de recurso, tá? E vocês vão conseguir entender o porquê. Mas algumas fontes inferiores tem uma conexão aqui que serve para o monitor. Unicamente para você não ter o trabalho de ter uma segunda tomada para ligar o computador. Você liga o monitor aqui e está tudo certo. Há algumas coisas a se ter cuidado. O monitor que vai ligar daqui não pode ser muito potente, né? Não pode ter uma carga aí de potência muito alta. Essa fonte aqui é uma fontezinha simples, tá ok? E grande maioria delas também tem um chaveador aqui, ó, 110 para 220, né? Quando for ligar na tomada, sempre prestar atenção. Quando tem chaveador, quer dizer que ele não faz o bivolt automático, tá bom? Então você precisa sempre chavear se for 220. Conectou uma fonte 110 na tomada 220, você estoura ela, tá? Não tem conserto, é lixo. É muito raro você conseguir recuperar uma fonte que foi queimada porque ligou no 220, né? Tá joia? Bom, essa então é a fonte, dá para se trocar a fonte, eu posso pôr uma fonte aqui bem mais potente, né? Cai naquele problema de colocar um motor muito potente no Fusquinha, né? Não vai acompanhar, né? Chega a ser meio desnecessário o custo, mas fica a critério, tá ok? Aqui temos as conexões da placa-mãe. Essas conexões, elas são soldadas na placa-mãe, né? Você pode ver aqui dentro, ó. Olha lá, ó, todos eles aqui, ó, soldados, tá? Eu não tenho como trocar isso. Isso é importante na hora de você for comprar um computador, se preocupar se tem as conexões que você precisa, né? Ainda que ele tenha alguns slots que dê para comprar placas e adaptar, né? É um número limitado também, né? Se você, dependendo do que você for precisar, pode ser que não compense, tá certo? Bom, vou fazer uma piadinha aqui que eu fiz na aula online, tá? E por favor, não se sintam mal, né? Não é direcionado a ninguém, né? Afinal, nós estamos aqui profissionalizando. Os conectores, eles são a prova de usuário, tá joia? E mesmo assim o usuário consegue conectar no lugar errado. Então, eu vos digo uma coisa. Muito cuidado com os conectores. Tá? Uma vez que você quebra ele, é muito difícil você conseguir reparar. E às vezes a única solução é trocando a placa-mãe inteira. Tá joia? Bom, os conectores não são padronizados. Por quê? Porque ao longo da história do computador, né? Vou puxar aí dos anos 80 para cá. Cada empresa desenvolveu um conector diferente. Né? Então eu não tenho um conector padrão para tudo. O USB é o que mais está se aproximando disso, né? Nos computadores atuais já tem computador saindo com praticamente quase tudo USB e uma conexão de vídeo, né? Ou às vezes é USB e um HDMI, nem vídeo tem, né? Então você tem que só prestar atenção nisso. O que vai usar aqui? A porta paralela ou a porta serial? Geralmente aparelhos antigos, né? Na serial aqui ainda tem alguns leitores de código de barra, algumas coisas assim, que ainda utilizam a porta serial, né? Esses conectores aqui eram os conectores de teclado e mouse, né? Chamado PS2, tá certo? No caso aqui seria teclado roxo e mouse o verdinho. Algumas placas ainda saem com conector desse, tá? Tem um probleminha sério no PS2 que a maioria das máquinas, para o computador reconhecer ele, você tem que reiniciar ele, né? A gente vai falar um pouquinho sobre BIOS também depois. E é só. Quem utilizava muito paralela eram as impressoras e scanners, né? Eu tenho o conector de vídeo. Ó, pode ver que ele é parecido com o serial, mas não é exatamente igual. O de vídeo ele tem muito mais buraquinhos aqui de pinos do que o serial. Sem contar que o serial aqui na placa ele é macho.
E esse aqui é fêmea. Eu não preciso explicar macho e fêmea, né, gente? Tá certo? Bom, e aí eu tenho aqui as portas USB, tenho aqui uma porta de rede, né, para conectar cabo de rede, e as portas de áudio, né? No caso aqui seria microfone, caixa de som, ou seja, saída de áudio, e aqui um de entrada de áudio, né? Às vezes você tem aí um aparelho de som, você quer capturar o áudio desse aparelho de som, é aqui que você vai ligar. Aqui é microfone, tá ok? Bom, ainda tem aqui a gente chama de slot de expansão, certo? São os slots para você colocar mais placas de acordo com aquilo que você precisa, seja uma placa de vídeo, uma placa extra de rede, uma placa com mais portas USB, aí vai do que cada um precisa. Também pode ficar sem utilizá-la, tá ok? Uma outra parte interessante da torre é o fluxo de ar. E é uma coisa que precisa ser respeitada. Muita gente não respeita e grande parte dos problemas com o computador estão relacionados a isso. De que forma? Um aluno na aula online perguntou se era melhor o gabinete ficar em cima da mesa ou embaixo da mesa. Tá? O que acontece com a torre? E eu já vou responder essa pergunta. A torre ela foi projetada para ter um fluxo de ar próprio, né? Um fluxo passivo, né? Algumas torres possuem um fluxo ativo. O que seria isso? No fluxo ativo, vocês estão vendo aqui a entrada, né? Vou pegar aqui pela parte da frente também, ó. Eu tenho uma abertura, não sei se é possível ver, mas eu tenho uma abertura aqui. Alguns gabinetes têm abertura aqui na parte de baixo e alguns têm na lateral, tá? Por quê? O ar, ele vai circular da seguinte maneira. Ele vai entrar por essa parte, frio, e vai circular. Qual é a tendência do ar? O ar, quando ele esquenta, ele sobe, né? Se você estiver cozinhando na sua casa, né, você vai perceber que se você levantar o braço, a parte de cima da cozinha, ela é muito mais quente do que a parte de baixo, tá certo? Então, todo o ar quente tende a subir, ok? Então, o ar ele vem da parte de baixo por causa disso, para poder seguir um fluxo. Então, ele vai entrar por aqui, circular pelos componentes, placa de vídeo, se for o caso, né? Não é o nosso caso aqui, mas caso tenha alguma placa aqui, né? Passar pelo nosso HD, vai passar aqui pela nossa ventilação do processador, certo? E vai ser expulsa pelas aletas que tem aqui embaixo. A gente vai ver essas informações na parte aí sobre os componentes do computador. E vai ser expulsa ou pela parte traseira ou pela fonte. A fonte tem aberturas aqui na parte frontal dela. Algumas fontes têm abertura na parte inferior. Não é o nosso caso, certo? Porque ela tem uma ventilação ativa. Então ela vai puxar o ar quente de dentro da máquina. Esse ar vai circular pela fonte para ajudar a refrigerar os componentes dela e vai ser expulso pela ventoinha. Bom, mas então, afinal, o gabinete é melhor ficar em cima da mesa ou embaixo da mesa? Gente, isso depende do fluxo de ar que você tem no ambiente. Se você tem uma mesa que na parte de baixo tem uma abertura, uma ventilação boa e não está na altura do seu pé para você ficar chutando a máquina o tempo todo, né? A gente vai ver essa parte sobre chutar o gabinete, né, e bater nele na aula sobre hardware, né, sobre os componentes, o quanto isso faz mal. Se você tem um lugar desse, ela pode ficar na parte inferior. É até bom. O ar no chão costuma ser mais frio do que o ar na parte de cima. Se você está numa sala que o ambiente é bem refrigerado, mas a mesa está no cantinho, a máquina vai ficar lá esquecida, é melhor então ficar em cima da mesa. Se tiver essa disponibilidade, então fique em cima da mesa. Tá? O que acontece muito? As pessoas colocam o computador embaixo da mesa, lá naquele cantinho esquecido, longe para não ficar aparecendo, não ficar feio nem nada, e esquecem que tem os cabos de conexão aqui, né? Eu tenho o cabo da fonte, eu tenho, nesse caso aqui teria o do monitor, eu vou ter o cabo de vídeo, de teclado, de mouse, de rede. Aí a pessoa faz aquela emboleira e põe aqui atrás do gabinete e põe ele lá no chão escondido. Junta poeira, não tem ventilação. Quer dizer, era melhor que ficasse em cima da mesa.
Ou então o contrário, a pessoa faz a mesma coisa só que em cima da mesa, né? Não adianta nada. Ou então tá num ambiente quente, em cima da mesa recebe calor, né? Toma sol, esse tipo de... Gente, não pode, tá? Então é mito. O importante é o gabinete estar em um lugar limpo, ventilado e que não sofra com atritos, né? Que não sofra com pancadas aí de nenhuma espécie, tá certo? Na ventilação ativa, acontece de alguns gabinetes, algumas torres, terem um ventilador frontal, puxando o ar para aumentar o fluxo de ar aqui dentro. E acontece de ter também na parte traseira uma ventoinha secundária, né, uma auxiliar para ajudar a expulsar o ar para fora. Isso vai acontecer em gabinete que tem muitos componentes ou que deixa eu ajustar aqui para vocês me verem, em que tem muitos componentes, ou possui uma placa de vídeo que esquenta em demasiado, né? Então eu vou ter aqui uma ventilação secundária para ajudar a expulsar o ar quente de dentro do gabinete, tá? Uma coisa que eu comentei com o pessoal na aula, essa emboleira aqui, ó, isso aqui é um problema, certo? O ideal é que o gabinete seja extremamente organizado na parte de dentro. Por quê? Isso aqui vai atrapalhar na ventilação e acumular poeira. Fora que corre o risco de alguma coisa se soltar e travar a ventilação, tá certo? Isso aqui é um problema e deve ser tratado dessa forma, né? Como um problema. Então, todo o cabo dentro do computador, sempre muito bem preso, passando pelos cantinhos, de modo a não atrapalhar o fluxo de ar e reduzir o máximo possível a chance de acumular poeira, tá certo? A poeira é um problema sério no computador. Dependendo do que é a poeira, ela pode causar curtos, pode causar problema de placa, ela pode travar ventoinha, né? A poeira pode... isso aqui é rolamento, tá vendo? E ela pode travar o rolamento, essa ventoinha parar de funcionar, computador superaquecido, ou fica lento, ou até mesmo desliga sozinho. Fora a chance de queimar algum componente por causa de calor, tá? Algumas placas-mães, algumas não, a grande maioria das placas-mães, elas possuem um sensor de temperatura e uma função de desligar no caso de detecção de superaquecimento, né? Mas não precisa correr o risco disso, sem contar que vai que você está jogando ou fazendo algo numa aplicação, algo muito sério, você vai perder tudo que você fez, né? Se o computador desligar do nada, tá ok? Bom, mostrando então só rapidinho aqui a parte de dentro do computador. Esse cara aqui no fundo, grandão, nesse caso aqui avermelhado, a placa-mãe pode ter várias cores, né? Essa é a placa-mãe. Todos os componentes do computador vão na placa-mãe. Por isso ela tem esse nome. Inclusive em inglês é motherboard, ou seja, o mesmo nome, tá certo? Então nós temos aqui a placa-mãe. Esse cara aqui que está sendo mega refrigerado é o processador. Eu tenho aqui escondidinho na parte de trás aqui por causa dos cabos, que tá meio bagunçado. Deixa eu achar um ângulo aqui para mostrar. Aqui eu tenho a memória RAM, tá certo? Aqui eu tenho um HD, CD-ROM e a parte interna aqui da fonte, inclusive com algumas informações que vão ser muito, muito úteis para a gente na parte de elétrica. Eu vou aproveitar isso aqui para explicar algumas coisas da fonte, tá certo? Tem alguns cabos aqui de ligação de HD, de CD-ROM. Esse aqui já é um padrão que já não se usa mais, é um cabo flat, né? Não usamos mais ele, usamos tudo o cabo SATA, que é esse cabinho aqui, que ele é extremamente mais veloz do que aquele cabo, tá? Esse aqui chegava numa velocidade de 133 MHz, né? E aqui a gente vai trabalhar com giga, tá certo? Então é muito mais rápido. Quem não sabe essa história sobre mega e giga, também vamos conversar depois com calma, tá? Eu preciso que vocês entendam o seguinte. Não tem como eu falar de manutenção, seja ela básica ou uma manutenção avançada, sem que vocês entendam como o computador funciona por inteiro, tá? Isso aqui não é uma aula avançada, não vou invadir departamentos que não são o nosso, mas vocês precisam entender exatamente como o micro funciona e qual é a funcionalidade de cada coisa aqui dentro, tá? Pelo menos isso. Não precisa entender a fundo cada peça, não vou esmiuçar demais, mas vocês precisam conhecer, tá? É essencial numa manutenção que você conheça aquilo
que você está fazendo manutenção. Não apenas saiba corrigir o problema, mas saber principalmente o que originou o problema. E para a gente saber o que originou o problema, nada melhor do que conhecer o computador, como ele funciona. Tá ok? Então vamos voltar lá. Então, esse é o nosso computador, a nossa torre, né? Também posso chamar de gabinete, essa parte que do computador, tirando todas as peças, também é um gabinete. A torre, a gente geralmente fala quando é a parte completa. Não é CPU, ok? Bom, dando prosseguimento à nossa explicação, torre tá ok. Eu tenho aqui um teclado, certo? Vamos chamar de teclado mesmo, né? Não tem outro nome para ele. Qual que é o grande lance do teclado e por que eu estou falando dele? Poxa, parece uma coisa tão básica, é óbvio que é um teclado. Mas vocês sabem que existem teclados diferentes, com padrões diferentes? Então, o que acontece? No Brasil, nós temos a Agência Brasileira de Normas e Tratativas, a ABNT. E ela é responsável por grande parte das padronizações que nós usamos atualmente, tá certo? Inclusive o teclado, né? O teclado, ele é do tipo QWERTY, né? Que é esse QWE aqui no início, né? QWERTY, né? A gente chama de QWERTY, tá certo? É um teclado mais utilizado, o padrão mais utilizado no mundo é o QWERTY, né? Todo mundo que fala com um idioma igual ao nosso utiliza um teclado desse. Porém, o nosso teclado brasileiro, ele possui o C cedilha. E é uma coisa muito interessante que vocês têm que ficar de olho. Por que eu estou falando isso? Porque você pode comprar um teclado lá de fora, dos Estados Unidos, da Espanha, né? Argentina, alemão, né? E cada um deles tem uma padronização diferente. Todos eles vão ser QWERTY, as letras estarão basicamente nos mesmos lugares, mas a acentuação ela é gramatical. E a ABNT fez de acordo com o nosso idioma. C cedilha, ele é exclusivo, vamos dizer assim, do idioma português, né? O teclado americano, ele não tem cedilha e os acentos estão em lugares trocados, né? Inclusive o enter não é esse enter quadradão, é um enter, ele é em L, às vezes ele é só um traço, né? O teclado ele é bem diferente. O teclado em espanhol também, no lugar de cedilha aqui é aquele N com tio, eu não sei exatamente o nome da letra, mas é o que fica aqui no lugar. Então, tome muito cuidado com essa história de comprar computadores pelo AliExpress, né? Pedir pro primo que está indo para Miami trazer um computador para vocês, porque o teclado não é igual, tá certo? Poxa, professor, mas então por que o senhor está falando disso? Porque no sistema operacional, e a gente vai ver isso na aula de Windows, você pode configurar o layout do teclado no Windows. Então, não necessariamente eu preciso ter o idioma do Windows em português e usar um teclado ABNT. Eu posso comprar um computador lá de fora. Se eu não me estressar com a falta do cedilha e os acentos no lugar trocado, eu posso dizer para o Windows, ó, eu quero o idioma em português, mas o layout do teclado é americano, né? Vai ter lá um US International, é uma coisa assim, se eu não me engano, né? Posso checar depois. Então, aí o Windows vai entender, não vai querer colocar sempre o cedilha quando você bater essa tecla. Aqui deve ter um acento agudo, ou uma crase, é alguma coisa que tem aqui. O Windows vai entender, porque senão toda vez que você bater aqui, vai dar diferença. Essa semana eu formatei um computador para uma cliente. Tava tudo ok, eu tinha testado, eu sempre testo as coisas, isso é uma coisa muito interessante. Sempre que fizer uma manutenção, teste no momento que você fez, não deixe para depois. Eu testei, estava tudo ok. E aí ela me ligou falando, ó, o meu Word não está funcionando. Eu, como assim não está funcionando? Ela, então, os acentos estão no lugar errado. Eu falei, tá. Em outro lugar, o acento está correto? Não, tá só no Word. Eu falei, ó, então faz o seguinte. Vai no Windows, na opção tal, configuração tal, e verifica qual o layout que está o teclado. Ela me mandou uma imagem e estava errado. Aí eu selecionei lá para ela, mostrei, falei, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, é nesse teclado que você tem que pôr. Ela colocou e já voltou normal. Quer dizer, se fosse ó, alguma outra pessoa de má fé, diria, me dá o computador que eu vou fazer tudo de novo. Desnecessário,
tá certo? Bom, então esse é o teclado, né? Alguns teclados não tem a parte numérica, esses botões podem estar em lugar diferente, mas ainda assim vão ter todos esses botões que estão aqui, tá bom? É o Home, o End, geralmente você vai usar para voltar ao início de um parágrafo ou de uma coluna e ir para o fim do parágrafo ou coluna. Eu tenho o Delete, que ele apaga o que está à frente do cursor, o Backspace, que é a gente chama, né, borracha, cada um fala de um jeito, mas o nome dele é Backspace. Ele serve para apagar o que está para trás. Ele volta para trás, é um espaço para trás, é um backspace, ok? Eu tenho page up, page down, né? Page up, page down, page página. Então ele avança a página para cima ou avança a página para baixo, tá? Eu tenho o insert. O insert, na maioria dos casos, quando você aperta nele, ele está ativo. Quando você vai digitar alguma coisa, ele sobrepõe se já tiver algum caractere ali. Por exemplo, eu escrevi André e voltei para a posição inicial, o cursor, na letra A. Se eu apertar o insert e digitar, ele vai digitar por cima do que já estava digitado. Então, é bom ficar atento com o insert. Nesse caso aqui tem as teclas de função, do F1 ao F12, né? Eles trabalham de acordo com o que está aberto no Windows, então depende muito da função agregada para o aplicativo, o software, tá? Então, por exemplo, no Word vai ter tecla que vai salvar, vai ter tecla que vai fechar, e essas funções podem ser diferentes no Excel, pode ser diferente no navegador de internet, tá? Então, são as teclas de função. O ESC geralmente é para sair, né? Tenho aqui o espaço. O Ctrl Alt, eles são teclas de funcionalidades, não vou nem falar que é de função, são funcionalidades, geralmente são teclas de combinação, né? Quando você aperta elas, o Ctrl Alt e às vezes até o Shift, eles fazem funções diferentes, né? O Shift serve para colocar por um curto espaço de tempo, no caso aqui enquanto eu seguro, uma letra em maiúscula, né? O Caps Lock segura essa letra em maiúscula. Eu tenho o Null Lock, que trava as funções do teclado. Então, quando está no lock, eu tenho um número. E quando ele não está ativo, eu tenho as funções secundárias aqui, ó. Seta, page up, page down, home, ok? E ainda tem um outro botão que no meu teclado já não tem mais, e alguns teclados realmente não tem, que é o Scroll Lock, tá? Quando eu teclo o Scroll Lock, a função das setas vira o page up e o page down. E scroll é o nome dessa rodinha aqui do mouse, ok? Então, a seta vai fazer essa função aqui, ó. Tá certo? Fora isso, no caso aqui também tem a tecla Windows, né? Que já abre o menu iniciar do Windows e faz algumas funções específicas para o Windows. Por exemplo, o Windows E, o Windows R eu abro o executar, o Windows E eu abro o Explorer para ver os meus arquivos. E tenho também um cara chamado Print Screen, né? Vou até chegar perto aqui, porque no meu não está escrito Print Screen, está escrito PRT-SC, ó. Se eu consigo achar um ângulo aqui, dificuldade. Print Screen, certo? O que Print Screen faz? Ele printa a tela, né? Muita gente fala, printa a tela aí. É o Print Screen, né? Você aperta nele, ele tira uma foto da tela que você está utilizando, né? E salva na memória do computador. E em alguns casos, alguns aplicativos já geram um arquivo de imagem e já salva isso. Senão você vai ter que abrir aí um Paintbrush, algum programa de imagem simplesinho, clica com o botão direito, né, e vai em colar. Ele vai estar na memória do computador. Tá certo? Teclado então, com todas as suas funções e funcionalidades. Mais funções do que isso são configurações do Windows, a gente vê isso depois. Mouse. Opa, peraí que meu mouse aqui me sabotou. Mouse. Ô, professor, não precisa nem falar, né, que isso é um mouse. Eu sei que não precisa, mas tem um detalhezinho sobre ele que é muito interessante. Os mouses dos anos 90, até um pouco depois do início dos anos 2000, tinha uma bolinha aqui e ela trabalhava com aquela história de eixo X e Y, né? Conforme você ia girando, ele ia fazendo a parte da função ali de saber o quanto ele andou no eixo X e o quanto ele andou no eixo Y. A bolinha foi substituída por um laser, que consegue fazer a mesma função. Todo laser, gente, trabalha com retorno.
Então ele bate em uma superfície e reflete de volta para ele, né? E aí ele sabe o quanto você andou, certo? O que acontece? Alguns mouses têm uma resposta muito mais rápida. E essas respostas são chamadas de DPI. Então, tem mouse de 600 DPI, de 300, de 1.200, de 5.000, 10.000 DPIs, né? Isso é a sensibilidade com que o mouse trabalha. Tá? Quem trabalha com edição gráfica ou até mesmo gosta de jogar, é recomendável que você se preocupe com isso, com os DPIs. Né? Outro detalhe importante do mouse: alguns mouses, o laser não trabalha em certas superfícies. Tá? Esse meu mouse aqui, ele é muito bom e ele consegue trabalhar na grande maioria das superfícies. Mas eu tenho um backup que fica guardado, caso esse aqui apresente algum problema, e ele já não consegue. Né? Eu tenho uma bancada aqui, ó, que ela é fosca, ela não é brilhante, né? É bonitinha aqui, bacana. E o outro mouse não consegue trabalhar aqui. Também não consegue trabalhar em superfícies brilhantes, porque o reflexo do laser para dentro do mouse de volta causa provavelmente o ângulo com que ele reflete não é o mesmo e causa aí uma certa loucura no mouse, né? Você vai andar com o mouse anda todo, né, todo doido aí. Isso quando responde, né? Porque muitas vezes que nem respondeu, o mouse responde. Então o indicado é que você trabalhe com um mousepad, né? No meu caso aqui, ó, da minha filha super bonitinha, né? E eu trabalho com um mousepad aqui em cima da cara dela, né? Desculpa aí, filha, mas é o jeito. Então, trabalhe com um mousepad, tá ok? Bom, o PC é isso, eu tenho também um monitor, mas o monitor, creio eu que não precisa de muita explicação. Vou apenas pegar o conector dele aqui. Opa! Não sei se eu consigo aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, ó, o conector do monitor, né? Essa parte aqui serve para ajudar a gente a limpar as interferências eletromagnéticas, né? É muito comum esse cabo do monitor andar junto com o cabo de energia e ele sofrer com eletromagnetismo. E aí você olha para o monitor, tem aquela interferência, aquelas ondas que ficam na tela. Isso é interferência eletromagnética. Para reduzir isso, né, dê sempre valor para o cabo que tem esse bloqueador aqui de interferências, ok? Perfeito? Bom, o PC é isso. Eu vou aproveitar o momento para falar também sobre notebook. Só um segundo. Esse notebook já estava desmontado, porque eu estava fazendo uma manutenção nele, então eu vou aproveitar para usá-lo na nossa explicação. Ó, é um notebook da Samsung, certo? Na parte interna aqui, ó, o teclado, né, a tela. Aqui eu tenho o touchpad, né, ele é sensível ao dedo, e o botão esquerdo e direito do mouse, né, funciona dessa maneira. Alguns notebooks possuem o tracker, que é um botãozinho que fica aqui. Ele é o mouse, ele funciona igual ao touchpad, só que ele funciona por pressão. Você faz pressão nele para cima, um pouco para baixo, um pouquinho para esquerda, um pouquinho para direita, o mouse vai andando pela tela, tá? É o tracker. Alguns notebooks, inclusive, tem aqui. Tem notebook que tem o botão inferior e superior. Tem notebook que tem um botão inferior aqui no meio, que funciona como o scroll, em alguns casos até como o page up e page down, né? Então, vai muito da marca que você tá mexendo, certo? Então, vou fechá-lo aqui. Eu tenho aqui na lateral os conectores, né? Ó, eu tenho de vídeo, tenho HDMI, USB, um leitor de cartão. Esse aqui que serve para, nesse caso aqui específico, ele consegue tanto ser fone de ouvido como microfone, ou os dois, né? Esses fones de ouvido que nós utilizamos nos celulares pode ser conectado aqui. Eu tenho uma placa de rede, o conector da fonte. Do lado de cá tem mais duas portas USB e a chave Kensington. Tá? O que é chave Kensington? Eu vou falar já porque não vou voltar nisso depois. A chave Kensington é um dispositivo anti-roubo, né? Você pode comprar isso em qualquer lugar. Essa parte do notebook, ela é todinha de metal, então estourar ela é bem difícil, né? Não tentem fazer isso em casa, ok? O que você faz? Você insere a chave Kensington aqui, trava ela, alguma ação de chave, alguma ação de segredo, né? Daqueles que você vai girando para saber o segredo. E ele sai um cabo de aço
e você amarra esse cabo de aço em algum lugar que seja fixo. Um pé de uma mesa, alguma trava que você tenha colocado de metal, né? Algum lugar forte, né? Isso impede que as pessoas roubem o notebook. Você fica num lugar muito exposto, né? Uma pedida muito boa. Geralmente usamos isso em escritório, né? Em lugares de frequente, que tem assim um público que frequente, né? Só para não correr certos riscos. Infelizmente, as pessoas são más. Essa abertura aqui é do CD-ROM, eu tirei ele, né? Mas é a abertura do CD-ROM, ok? Na parte de baixo, eu já soltei aqui a tampa inferior, né? Alguns notebooks, né? E isso está começando a ficar meio raro, mas alguns notebooks têm tampas específicas para dispositivos, que nem esse notebook ele tem uma tampa só para proteger aqui a memória, né? Então eu posso trocar a memória dele ou expandir sem precisar desmontar ele todo. E, inclusive aqui seria para o HD. Eu também posso trocar o HD dele sem precisar desmontar ele todo. Não tá deixando de ser uma tendência. A tendência agora é ser uma placa única. E você é obrigado a soltar todos os parafusos com muita calma, muito carinho, né? Você vai soltando as presilhinhas que prende ele aqui, ó. Tá vendo? São várias presilhas. Vai devagarzinho, de preferência com uma chavinha de plástico, igual aquelas paletinhas de tocar instrumento de corda, né? As paletas de violão e guitarra, elas são as mais indicadas para você utilizar para abrir esse tipo de placa sem fazer machucado. As chaves de metal geralmente machucam o plástico, né? Deixam pequenas marcas. Vou levantar aqui a parte da tampa e temos já acesso ao notebook. Olha só que belezica, certo? Para quem nunca viu aí o notebook por dentro, esse é um notebook. Gente, mas você vai falar para mim, ô professor, mas não tem nada a ver com o cara ali de trás. Gente, tem tudo a ver com o cara ali de trás. Nós temos aqui uma placa-mãe, certo? Os componentes que estão na placa-mãe. Esse cara aqui é a ventilação do processador, uma ventilação ativa. Então esse é um notebook com ventilação ativa. Existem notebooks com ventilação com ventilação ativa. Existem notebooks que possuem ventilação passiva, ou seja, não tem ventilador, né? Geralmente, para isso acontecer, o processador é um processador bem lento, né? E exige pouco aí em megahertz, tá? A gente vai ver sobre isso na parte de elétrica na próxima aula. Temos aqui um conector das memórias, né? Aqui ficava conectado o HD, né? Tem uma conexão SATA aqui. Há uma outra conexão SATA um pouquinho diferente, que era do CD-ROM, né? O CD-ROM ele está aqui. Então eu tenho aqui, ó, o CD-ROM, ele é bem fininho de notebook. Obviamente, ele é mais lento do que o CD-ROM do computador, do PC, tá ok? Temos aqui um HD para notebook. Ah, professor, mas esse HD pode ser usado em computador? Pode. Quando a gente for falar de HDs, eu vou mostrar esse cara e a gente vai conversar sobre ele, ok? Então, ele não é tão diferente do cara lá de trás. Ele funciona da mesma forma. Aqui vai a parte da bateria, para manter ele energizado, né? E possui a fonte externa para ligar na tomada para carregar a bateria ou para usar ele energizado, né? Eu só não tenho a bateria nesse cara aqui de trás, eu tenho só a fonte. Então eu preciso conectar lá na tomada para poder usar, né? A grande maioria dos notebooks funciona sem bateria. Da mesma forma, conecta aqui na tomada e funciona normal. Tá certo? Surgiu uma dúvida na aula sobre a ventilação do notebook. Poxa, mas como é que funciona então a ventilação que o senhor falou sobre a torre? Bom, eu vou falar sobre um papo muito sério. Senhores, não utilizem notebook no colo, tá? Faz mal para o notebook, faz mal para a sua saúde, né? Senhores, não sei o nível de conhecimento na parte de medicina de vocês, mas alta temperatura nas partes íntimas causa problemas de irritabilidade e até mesmo problemas de secreção e até mesmo, em alguns casos mais extremos, corre-se o risco de esterilidade, no caso dos homens, ok? Então, evitem utilizar notebook no colo, tá? Faz mal para a saúde e faz mal para o próprio notebook. Por quê?
Eu tenho aqui a parte de ventilação, certo? Se vocês repararem aqui, nós temos umas aletas aqui por onde passa o ar. O ar, ele sai para o lado de fora, certo? Que ar que sai pelo lado de fora? Essas tampas não são desse notebook, mas eu vou utilizar mesmo assim, tá? Vou achar um ângulo aqui. Pela ventilação, certo? Então, o ar entra por essa ventilação e sai pela ventilação da ventoinha. Pode ser pela lateral, pode ser pela parte de trás, não importa. Então, cuidado ao utilizar notebook no colo. Grande maioria dos notebooks, a ventilação está na parte de baixo. Como você quer que o notebook ventile se você está com ele pressionado contra seu corpo, né? Em cima da coxa, em cima de algum travesseiro, tá? Isso tem que ficar livre, né? A ventilação ela é importante. Ela é uma das partes mais importantes do computador, do notebook, do servidor, seja lá o que for, tá bom? Então, evitem o máximo que for possível utilizar o notebook no colo. Se for para utilizar no colo, verifique se vocês não estão corrompendo as entradas de ar dele. Outro grande problema é que nossa temperatura corporal gira em torno na casa dos 36 graus, né? Aí você soma essa temperatura corporal com a temperatura do notebook e aí ele começa a superaquecer. Então você está passando um certo calor para o notebook, né? É capaz do notebook ficar mais quente que você e, né, no inverno é bom, mas não caia nessa, né? Então evitem utilizar um notebook no colo, tá? A ventilação ela se dá por essa forma, ela entra pelos mínimas fissuras que existem nas tampas, elas entram por aqui e saem pela a exaustão aí do processador, né? O cooler ou ventoinha, como você quiser chamar, os dois nomes estão corretos, do processador. Está certo? Bom, a nossa aula inicial era isso. Eu queria apenas apresentar para vocês o computador, né? A gente já começar a se familiarizar com o que vamos trabalhar durante o curso, né? Mostrei já também o notebook, que provavelmente é o que a maioria deve estar utilizando hoje em dia, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando com um notebook. Não sei se vai dar para ver. Eu acho que não. Se eu fechar demais aqui, eu também travo a gravação. Mas eu também trabalho com o notebook aqui na minha bancada. Tá certo? Bom, senhores, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa já, né? Vamos partir para a aula 2, que é uma aula sobre elétrica. É uma das partes também super interessantes do computador e que pouca gente entende exatamente como funciona ou tem algum tipo de conhecimento sobre o assunto, né? Pode ser bem interessante aí, não só para o computador, como também para outras coisas, tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.